De que maneira, certo, que eu posso demonstrar atenção e amor? No caso de um surdo, eu não sei Libras, eu não sei a linguagem brasileira de sinais, tá? Estou diante de um surdo, tá? Ele vem a mim, ele vai tentar se expressar de alguma maneira. O que que eu posso fazer? Um sorriso, um Um abraço, abraço. Um um sorriso e um olhar. abraço. Sim. Sabe? Aquela famosa frase de que o corpo fala. Uhum. Literalmente o corpo fala. Né? Eu que o diga. Né? Um simples olhar, pastor, a gente consegue identificar esse amor. Um sorriso que eu dei pra ele, eu vou indicar, olha, você é bem-vindo aqui, embora eu não sinta. Tem um surdo que ele diz assim, que ele sabia quando o pastor Eduardo estava na igreja. Quando ele estava Porque orando. quando ele começava a orar, ele sentia a presença do pastor Eduardo e que ele estava falando com Jesus. E ele sabia que era o pastor Eduardo. E ele dizia que a melhor coisa que ele tinha era o abraço do pastor Eduardo. O pastor Eduardo não falava uma palavra. O pastor Eduardo não dizia um sinal, mas ele sabia olhar para eles, tocá-los e abraçá-los. Então ele dizia assim que o melhor pastor que eles tinham era o pastor Eduardo. É difícil não chorar. É difícil não chorar. E eu tenho vivido essa experiência hoje com outro casal. Eles chegaram na igreja e um pastor o abraçou, desceu do altar e os abraçou. E hoje eles têm tentado de todas as formas se comunicar com esse pastor. Né? Nós temos vivido essa experiência em vários cultos. Eu sei que para nós hoje a gente está falando dos surdos, né? Nós temos falado sobre eles, é que o surdo tem uma questão de barreira linguística. É mais complexo, a gente entende que é complexo, que existe uma questão de língua, mas eles são muito carinhosos, eles são muito atenciosos. E um sorriso e um abraço, pronto, é uma comunicação. Né? Isso eu digo da mesma forma para uma pessoa que tenha deficiência intelectual. Às vezes ele não vai conseguir lhe responder. Às vezes você vai olhar para uma pessoa que tem uma deficiência múltipla, que está ali de repente numa questão de uma condição que você observa aquela pessoa, parece que ela não tem reação nenhuma. Mas a nossa ação de demonstrar carinho, o carinho ele é recebido por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo onde nós formos. Um sorriso e um abraço ele é muito bem-vindo em qualquer lugar. Então isso a gente tem bastante. Aqui na nossa igreja a gente tem vivido isso. Então tudo que eu posso dizer para o senhor para falar com o surdo é só olhar e sorrir. E isso que a Lígia falou, né, da questão do pastor Eduardo, esse pastor que também tem tido acesso nos cultos que a gente tem feito a acessibilidade na língua de sinais, é que, por exemplo, eles têm contato com a gente ali na igreja. Nós estamos lá para eles. Mas quando um outro pastor olha para eles, é outra dimensão no coração É deles. mais valorização. É mais valorização. Assim, eles nos viram, eles nos enxergam aqui dentro. Porque nós estamos lá para eles. Eles sabem que nós estamos lá. Mas quando alguém chega para eles e abraça e tenta se comunicar, eu lembro que o pastor Eduardo ele fazia isso. A primeira coisa que ele fazia era abraçar. Aí eles começavam a conversar com o pastor Eduardo. O pastor Eduardo não sabe Libras, não sabia, né? Libras. Mas ele ficava assim. Aí a gente olhava, a gente já saía correndo lá, vamos traduzir, né? Vamos trazer para Libras, para o português, para o pastor Eduardo. Mas ele não chamava a gente, ele ficava ali com toda a atenção. Depois ele falava assim, se às vezes a gente não percebia, vou orar por você. E punha a mão nas costas e orava. E orava. Ele nunca deixou de atender. Então, isso fez muita diferença na vida deles, né? E esse carinho que a igreja tem de receber tem sido, assim, eles falam, eu sou da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Da onde, que igreja você é? Da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Né? E isso tem sido bem gostoso de ver o quanto eles amam a nossa igreja, de quanto eles amam os pastores e como eles se alegram com os nossos pastores. Então, Só completando a sua pergunta, nós tivemos uma experiência recente aqui na igreja de uma pessoa que não é daqui. Ela veio participar de um evento aqui na igreja e nós estávamos organizando as coisas para o nosso culto e essa pessoa passou pelo elevador,
vindo, e ela olhou para a sala e falou assim: vocês têm trabalho com surdos aqui? Vocês têm acessibilidade nessa igreja para pessoa com deficiência? Eu falei: sim, nós temos. Temos desenvolvido um trabalho, a igreja tem nos abençoado. Aí ela me disse assim: eu tenho um problema e eu encontrei algumas dificuldades aqui na igreja porque vocês não têm elevador. Eu falei: não, nós temos. Nós temos elevador, sim. Ela falou assim: nossa, mas ninguém me disse. Aí eu comecei a conversar com ela e jamais eu imaginei que ela era pastora de uma outra igreja do estado de Ponta Grossa. E nós começamos a conversar. E aí, naquele momento, eu a acompanhei, subi com ela até a nave, arrumei um lugar para ela ficar ali mais próximo dos pastores. Ela comentou o problema que ela tinha comigo e acomodei ela e seu esposo e voltei para organizar as coisas do culto. Antes um pouco do culto terminar, ela desceu. E ela disse: eu preciso falar com você. Daí eu falei: podemos conversar? Ela tem uma deficiência que é invisível. Ninguém perceberia que ela tinha uma deficiência. E nós começamos a conversar e ela disse assim: eu me senti amada aqui. Eu me senti cuidada. E eu a aconselhei a procurar algumas questões que traziam uma crise existencial para ela, que foi a sua pergunta anterior. Ela me disse que ela se sentia impossibilitada de ser pastora. E eu disse: não, o Senhor lhe chamou para ser pastora do jeito que você é. O Senhor a ama como você é. E eu orei com ela. E ela disse: o seu abraço e a sua oração foi um divisor de águas na minha vida. Essa semana ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está procurando o que ela precisava fazer de mobilidade, que ela se entendeu quem ela é e que ela vai viver aquilo que Jesus propôs para ela. Então eu volto a dizer, às vezes um simples abraço, um simples sorriso, uma oração, não pela cura, porque às vezes a cura não vai vir, porque não é propósito. O Senhor é um Deus de cura, eu creio nisso. Mas às vezes o propósito para aquele momento não é a cura da deficiência, mas é a cura da alma. É a restituição do valor, quem ela é em Cristo, apesar da deficiência, que foi o que ela viveu naquele momento. E é muito bonito isso, é muito lindo isso, porque eu vejo que os nossos surdos, eles querem, às vezes pedem oração por cura por tantas outras coisas, mas não pela surdez. Porque eles entendem que eles, enquanto surdos, são aqueles que vão anunciar o evangelho para outros surdos da própria língua. E a gente tem vivido isso na nossa igreja. A nossa igreja tem tido essa oportunidade de nós abençoarmos a outras igrejas, né? Esse cuidado, esse carinho. E eu falo mais uma vez, isso é resposta de oração. E é porque a nossa igreja tem uma visão para todos os povos. Uma visão diferente. Se não houvesse uma liderança que nos abençoasse e que trouxesse isso de uma forma que nós tivéssemos a condição de estarmos aqui falando acerca dessas coisas, isso não aconteceria. Isso seria impossível. Nessa nossa conversa aqui, né, surgiu muito o assunto do abraço, né? Não é esse foco, mas é um detalhe. Enfim, isso está incluso. Sim. Enfim, eu nunca vou esquecer. Né? É que eu participei de um seminário nos Estados Unidos com pessoas de vários lugares do mundo e era um total de 40 dias. E na época que a gente chegou, no dia que a gente chegou, os alunos, enfim, os alunos foram se conhecendo, apresentados. Daí me apresentaram o moço da Áustria, um tal de Marcos. E daí, e esse jeito de brasileiro, né? E até mesmo essa questão da nossa igreja, eu diria que a gente tem meio que uma cultura de abraço na primeira igreja. Né? Então, daí brasileiro, né? Brasileiro, não, cheguei, apertei a mão dele e abracei ele. Daí eu vi que ele assustou, ele ficou assim, né? E daí eu vi que ele estranhou muito aquele meu comportamento. Mas no dia seguinte, eu dei bom dia para ele e dei mais um abraço nele. E daí eu fiz isso no terceiro dia. E daí começou a mudar. E um dia eu ouvi e eu não abracei ele. Ele falou assim: cadê meu abraço? Bem isso. E no último dia do seminário, ele disse: Silas,
Os teus abraços me curaram. É bem Então, isso. Eu não sei, ele não me disse do quê, mas Aham. ele me disse: os teus abraços me curaram. Uhum. Então, quando a gente está falando de pessoa com deficiência, é isso. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, mas eu creio que o abraço É. pode ser muito importante nisso tudo. E nós podemos ter outras ações, né, pastor? Assim, na igreja. Assim, na nossa igreja, a gente tem tido algumas ações, né? Nós temos feito, já estamos no 3º ano da semana de conscientização da igreja sobre a importância da inclusão e da acessibilidade. Então, isso traz o quê? Às vezes as pessoas não estão atentas da importância de até chegar nessas pessoas com deficiência e dar um abraço, né? E esse trabalho de conscientização da igreja é um despertar de pessoa pensar, olha, eu nunca tinha prestado atenção. Quando nós damos o curso de Libras, nós começamos, né, nós, dentro de uma das atividades do trabalho com surdos, tem um curso que a gente dá. E geralmente as pessoas assim, eu não tenho contato nenhum com surdo. Eu nunca encontrei um surdo na rua. Aí eu falei assim, não, mas pode ficar tranquila que a partir de hoje você vai enxergar os surdos na rua. E aí na aula seguinte elas falam, professora, é isso mesmo, eu vi um surdo no mercado, eu vi um surdo não sei aonde, aí eu estava não sei aonde, um surdo estava lá e eu fiquei olhando, e realmente é isso, a gente abre a visão, né? Então, Eles já estavam lá antes. Já estavam lá. Só que a pessoa não percebia. Então, essas atitudes que a gente tem tido, principalmente na nossa igreja, esse trabalho de conscientização, de a gente, durante uma semana, trazer algumas coisas que abram a visão das pessoas, faz com que elas falem, nossa, incrível isso, tem surdo aqui. Nós mesmos, enquanto nós estamos preparando a semana, a gente, olha, tem aquela pessoa lá que tem aquela deficiência, tem aquela outra que tem aquela deficiência. Não sabia. E a gente vai encontrando essas pessoas. E também ajuda, pastor, essa semana de conscientização, de as pessoas nos procurarem e falarem assim, olha, eu estou passando por essa situação, assim, assim, eu tenho um filho surdo, que a gente não sabia, ou eu tenho um filho com deficiência intelectual, uma filha com deficiência, que nós não sabíamos. E aí as pessoas começam a nos procurar para contar a história delas e a gente poder mostrar como a igreja está ali para atendê-los, para recebê-los, né? Durante essa semana ali, trazendo essa conscientização, esse olhar, né? Que eles têm esse olhar de que a igreja é para todos. O lema da nossa igreja, uma família para todos. Uma família para todos. E quando a gente fala uma família para todos, não tem classificação, né? Não tem grupo. Todos é todos. A melhor definição de todos é todos. Não tem definição. É quando a gente não exclui ninguém, né? E realmente nós somos uma família para todos. No início desse tempo que a gente está tendo aqui, o senhor falou, não somos perfeitos. Realmente, não somos perfeitos. Eu tenho muitas coisas que eu não sei, que eu estou aprendendo. E é assim que a gente caminha, com vontade de aprender, com vontade de ir além, por não parar onde está. Né? Esse de buscar mais conhecimento, de poder abrir os horizontes. Eu sempre falo assim, Deus está alargando as estacas da tenda. Então, quando acontece uma coisa diferente, eu falo assim, Deus está alargando as estacas da tenda. E eu tenho visto Deus fazer isso na nossa igreja, alargando as estacas da tenda da nossa igreja.